sou daqui de Brasília, sou formada pela Universidade Católica, Olha, então legal. tudo por aqui mesmo, desde sempre. Mas o que te levou a fazer a nutrição? Então, a minha história com a nutrição, ela é bem pessoal, assim. É isso que a gente gosta, é de polêmica que a gente Né? gosta. Conta Na mais. verdade, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu jurava que eu ia seguir para essa área. Aham. De publicidade, propaganda e tudo mais, trabalhar com jornalismo. Tanto que aquela fase de vestibular, eu era a pessoa que falava para todo mundo, vou ser jornalista, publicitária, Ser comunicação astronauta, social, uhul. E só que aos 16 anos, eu tive alguns problemas, né? E fui diagnosticada com anorexia nervosa. E tive que passar por uma série de tratamentos que estavam ligados à alimentação, né? Então, teve a psicologia, teve toda aquela parte de acompanhamento mesmo, né? Só que eu fui ter um nutricionista muito ruim durante esse tratamento. A nutricionista que me atendeu foi péssima, assim. Inclusive, se ela estiver assistindo agora... Fique sabendo que você foi péssima, né? No sentido de ter sido pouco empática. Ela brigava comigo, levantava a voz pra mim, em situações bem desconfortáveis. E eu olhei e falei, já que você não quer me ajudar, então beleza, vou estudar. E pra perder o medo de me alimentar bem, né, que quando você tem anorexia, você não quer comer, no caso. Eu tinha que estudar sobre os alimentos e eu me sentia confortável de estar comendo quando eu sabia o porquê que eu tinha que comer aquilo ali. Então, a cenoura tem tantas vitaminas, tantas calorias, tanto de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu já era doida por biologia, anatomia e tudo mais. Então, eu consegui melhorar sozinha nesse sentido da alimentação e com a psicoterapia, porque eu me interessei por estudar alimentação. E nisso eu me interessava por cozinhar, eu fui aprendendo a fazer receita, fui aprendendo todas essas coisas. Sim. Aí chegou na hora de prestar o vestibular, gente, não tem outro caminho, né? É a nutrição. Já tô aqui. Exatamente, é a nutrição. E eu me apaixonei completamente por tudo ligado à nutrição. Porque foi quando eu entendi que se tivesse alguém que pudesse explicar para as pessoas o porquê que elas tinham que estar comendo aquilo ali, qual era o impacto da alimentação na vida delas, de fato poderia mudar a vida de alguém, né? Sim. E aí foi onde eu comecei a gostar do que eu fazia, comecei a me esforçar muito para poder ser boa no que eu estava estudando. E é isso. Estamos aí até hoje. Mas, Kati, foi uma revelação até bombástica. Acho que você nunca comentou isso com a gente, Não. na verdade. Não. Mas o que desencadeou essa doença? Foi pressão psicológica? Alguma coisa assim? Então, eu fui uma criança bem gordinha, né? Quando eu tava na primeira infância. E as crianças podem ser muito cruéis, né? Sim, bullying, né? Exatamente. Então, e assim, a gente que cresceu ali nos anos 90, início dos 2000, a gente sofreu o auge do bullying, né? Hoje as pessoas falam sobre assuntos que não se falava naquela época, né? Hoje, você pode... Meu irmão caçula sabe que chamar alguém de gordo é gordofobia, ele não faz isso. Na nossa época, isso não acontecia, né? Sim. Então, eu sofria muito na escola, na época, assim, de criancinha. E, de alguma forma, esse trauma foi ser acordado na adolescência, que é uma época que você tá com vários conflitos internos e tudo mais, né? Então, acabava que eu achava que a solução de tudo era ser magra, independente do que acontecesse. E aí, foi um esforço tão grande que eu fiquei com medo. Já, meu Deus, qualquer grama que eu ganhasse de novo seria uma grande tragédia na minha vida. E aí desencadeou todos esses transtornos e tudo mais. Foram mais ou menos uns 2 anos de tratamento por aí. Mas você que admitiu que estava doente para poder ir atrás da cura e tal? Foi um processo, né? Assim como todo tratamento, né? Que você tem que buscar. Foi um processo. Mas teve um momento que eu admiti, sim, que aquilo ali prejudicava minha qualidade de vida. Estava prejudicando os meus relacionamentos, né? Em casa, amizades, notas na escola, tudo. Inclusive, foi uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso, porque acredito que tem muitos educadores assistindo a gente, né? Sim. Educadores físicos. Os meus professores foram marcantes nessa situação. Porque eu tive professores que viam que eu tava perdendo muito peso, que achavam que eu tava doente. Na musculação? Na escola. Ah, tá. E aí, eles viravam pra mim e me chamavam pra conversar. Já teve professor que reservou um horário extra pra perguntar se eu tava bem, o que tava acontecendo. E assim, tem muitos educadores físicos da Evolve que eu sei que estão dentro do ambiente da escola também, né? Sim. E isso foi de extrema importância pra mim, assim. Saber que tinha gente que se preocupava comigo, né? E às vezes você, ainda mais adolescente, né? Você escutar isso dos seus pais, você
só ignora, né? Sim. É tipo sua mãe Agora- falar que você tá bonita, né? Você nunca tá. Exatamente. Agora, quando foi sobre ouvir de pessoas de fora e tudo mais, que se preocupavam, que criaram aquela rede de apoio, fez bastante diferença. E aí foi quando eu decidi tomar a frente, né, e fazer o tratamento. Aham. Foi muito difícil, né? Eu imagino. Sempre é, né? Mas tive muito apoio, muito suporte, graças a Deus.